Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Vamos começando. Essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Nós estamos iniciando hoje, dia 26 de dezembro, o nosso 6º módulo aqui do Capacitar, né? Eu já estive aqui com vocês na semana passada. Essa semana a gente continua aqui trabalhando para entender um pouquinho mais nessa nossa oficina de tópicos em Libras, surdez e inclusão. E eu sei que semana passada a gente aprendeu muita coisa, a gente entrou em contato com muita coisa, mas antes de entrar nesse nosso conteúdo e tudo mais, a gente vai fazer uma coisa que a gente fez na semana passada também. Primeira coisa, vamos lembrar os nossos combinados. E eu esqueci de mudar o nome de novo aqui, Joab, desculpa. Pessoal, só lembrando, todo mundo tem que ficar com o microfone desligado, tá? Só vai abrir o microfone quando a gente abrir para discussão, quando for chamado. Então, mesmo que o microfone, que seja possível você abrir, eu peço que você não abra o microfone, tá? As oficinas, lembrando, são oficinas básicas, gente. Então, aqui a gente está trabalhando introdução à língua de sinais. Alguns aspectos são mais teóricos, são mais profundos, mas mesmo assim a gente ainda está lidando com um curso básico, com oficinas que tratam sobre questões básicas da língua de sinais, tá? E ele é focado principalmente nas pessoas que estão aprendendo, começando esse contato com a língua. Nosso intérprete Joab, ele precisa de descanso. Então, lembre-se que de tempo em tempo ele vai sair da tela. Então, não estranhem isso, tá? Isso não é uma questão de retirar por não ter acesso. Ele precisa de um tempo de descanso e esse tempo vai acontecer. Por isso que ele some da tela durante alguns minutos. Perguntas, pessoal, quando a gente abrir para as perguntas, tiver um momento de discussão e de tira dúvidas, a gente precisa de início respeitar o tema da aula. Então, toda vez que a gente for abrir para perguntas, eu falo, gente, pergunta sobre esse tema que a gente está tratando. Mas no final da aula, havendo tempo, a gente abre para outras dúvidas, porque eu sei que todo mundo tem curiosidades em relação à língua de sinais e que a gente precisa entender como é que isso funciona. E às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida do outro também. Tá? E existem determinadas situações em que há problemas técnicos, por exemplo, às vezes o vídeo está travando muito, ou está ruim, o áudio está falhando, às vezes esse problema não é na transmissão, mas sim algum problema relacionado à internet, alguma questão assim. Ou as pessoas têm algumas questões que não estão relacionadas ao conteúdo que a gente está trabalhando. Qualquer tipo de questão que não esteja relacionada ao nosso conteúdo, eu vou pedir para que vocês entrem em contato com os administradores dos grupos no privado. Tá? Então, vocês chamam os administradores numa conversa privada e tiram essas dúvidas, conversam com eles sobre essas questões. Ok? Combinado? Então, na semana passada nós trabalhamos diversos contextos, conceitos, entendemos um pouquinho de como é que funciona esse uso do espaço na língua de sinais, trabalhamos as questões da fonologia, trouxemos cada aspecto que compõe o sinal, cada unidadezinha que cria um sinal, nós detalhamos isso tudo. Foi uma semana bem proveitosa e nós aprendemos muita coisa. E essa semana nós vamos continuar. Tá? Então, hoje a gente vai entrar numa seara um pouquinho diferente, mas que é fundamental para quem está aprendendo língua de sinais. E todo mundo aqui já ouviu falar, porque a professora Aline já abordou aqui também, de uma maneira generalizada, os classificadores. Tô certa? A professora Aline já trabalhou de uma maneira geral. Hoje a gente vai aprofundar para vocês entenderem qual é a relação desses classificadores com a língua de sinais, em que momentos que a gente precisa usar, em que momentos que a gente não usa, quais são os tipos de classificadores, em como que a gente vai trabalhar esses aspectos todos, ok? Tranquilo? Então vamos começar. De início, pessoal, a gente tem que entender o que é um classificador. O classificador, ele não é uma mímica que a gente vai fazer durante o momento ali da sinalização, não é isso. Apesar dele ter uma característica muito icônica, né? Muito semelhante àquilo que ele representa. E que muita gente, às vezes, confunde com uma mímica, mas não é, tá? O classificador, ele é um tipo de fenômeno, um morfema gramatical ali, é uma unidade da língua de sinais que a gente vai usar, tá?
para mencionar, para categorizar, para trazer uma classe, para dizer aquele sinal se refere a que situação. Então, ele vai descrever, detalhar alguns sinais ou alguma situação que a gente quer transmitir a informação para uma pessoa na língua de sinais, ok? Então, ele vai estar sempre relacionado a quê? Determinadas configurações de mão. Lembra que na semana passada a gente viu aquele quadro enorme que tem 75 configurações de mão registradas e tudo mais. Nos classificadores, a gente sempre vai se atentar ao uso dessas configurações de mão, tá? Que a gente vai associar a alguma coisa, alguma pessoa ou a algum animal. E eles funcionam ali no nosso discurso como uma marcação de concordância. Então, ele traz uma coerência para o nosso discurso para que essa mensagem fique clara para o nosso interlocutor. Existem outros autores que falam também que são formas mais complexas de realização da língua de sinais, em que a configuração de mão, ou seja, o formato da mão, combinado com o movimento e a localização, vão trazer ou vão especificar alguma qualidade dos referentes do discurso. Então, ele vai trazer algumas características que você consegue visualizar de uma maneira mais fácil. E isso contribui também com essa compreensão da mensagem. E, além disso, esses movimentos, essa combinação de configuração de mão, movimento, localização, que é uma base para a construção dos sinais, vão ser usados para especificar o movimento de algo, a posição de um objeto, a posição de uma pessoa, a maneira, tamanho, forma de algum objeto, de algum animal, como o animal se comporta, como a pessoa se comporta. Então, tem várias coisas que podem ser transmitidas através do uso de classificadores. E, gente, por incrível que pareça, é muito comum a gente usar esses classificadores. Existem determinados conceitos que a gente ainda não tem um sinal específico na língua de sinais, né? E muitas vezes nem no português a gente tem uma palavra que determine aquilo. Então, assim como no português a gente usa aquelas explicações, a gente fala assim, não, eu vou fazer uma explicação sobre o que é para a pessoa entender. É como se fossem essas explicações o uso dos classificadores, ok? Então, para tentar ficar mais clara essa informação do conceito, o que seria, então, o classificador? Primeiro, o foco do classificador é o uso da configuração de mão. Tá? A configuração de mão ela tem que ter essa relação com aquilo que ele está representando. E isso vai funcionar como uma marcação de concordância. E pode estar relacionado tanto a pessoa, quanto a animais, quanto a coisas. Ok? Então, em qualquer situação de comunicação na língua de sinais, a gente pode usar classificadores. Tá? Existem autores que defendem que o classificador sempre estará relacionado e acompanhado de um verbo, mas isso depende muito do tipo de classificador, tá? Em geral, isso acontece com o classificador que a gente chama de classificadores verbais. Por quê? São classificadores que vão determinar alguma ação. E a gente vai detalhar isso daqui a pouquinho, então eu não vou nem aprofundar com vocês agora o que é um classificador verbal, tá? Esses classificadores, as pessoas dizem que eles classificam o sujeito de uma determinada situação. Na verdade, eles explicam como que a situação está funcionando de uma maneira mais clara. Tem uma outra autora que chama ele não de classificadores, mas de descrição imagética. Por quê? Os classificadores, na verdade, eles fazem isso, eles transformam em imagem uma outra informação imagética. Então, eles trazem aquela informação para a sinalização de uma maneira imagética. Então, ele vai transformar aquilo... Lembra que a gente falou no uso do espaço? Que a gente tinha que transformar o espaço usar o espaço à nossa frente, esse espaço de sinalização, para a construção do discurso. Que às vezes parecia que como se estivesse numa miniatura, né? Numa maquete. Ou, em determinadas situações, a pessoa incorpora o personagem. Isso tudo também é utilizado nos classificadores. Agora, a característica que é diferente em relação aos sinais em si da língua de sinais é que, enquanto os sinais, a gente tem vários sinais que são muito diferentes, que às vezes você pergunta assim, mas por que o sinal é assim? E não há um motivo para isso, né? Não tem nenhuma relação de semelhança, os classificadores são sempre icônicos, ou seja, eles sempre trazem uma representação, uma semelhança visual com aquilo que eles querem representar.
E muitas vezes, existem muitas pessoas que confundem os classificadores com mímica, tá? É muito comum as pessoas acharem que o classificador é uma mímica, mas não é. Por quê? Primeiro, o classificador ele não tem o papel cômico que a mímica tem, né? Geralmente, quando a pessoa vai fazer uma mímica, ela tem um objetivo, na maioria das vezes, cômico. Claro que tem situações que não são cômicas e a pessoa não pode fazer barulho, alguma coisa assim. Mas, em geral, a mímica ela tem esse fator humorístico, né? Ele traz essa questão, esse aspecto cômico, enquanto os classificadores não têm isso. Além disso, é diferente eu fazer uma mímica e usar um classificador, porque o classificador respeita todas as regras de estrutura, de organização da língua de sinais. Então, mesmo um classificador, ele não vai ser não vai despender de tanto tempo quanto uma mímica despende para poder transmitir uma mensagem. Então, por ele respeitar essa estrutura da língua de sinais, essa organização vai respeitar todas as regras da língua de sinais, diferente de uma mímica que não tem regras, certo? Então, assim, como a gente falou, os autores definem, então, como uma configuração de mão que é considerado um morfema, ou seja, a gente vai lá para a seara da linguística, que eu também não vou aprofundar aqui com vocês, mas ele vai ajudar você a identificar a que classe aquele sinal pertence ou do que a gente está falando, descrever um referente de uma maneira mais clara, mostrar como ele se comporta, como acontece uma determinada ação verbal, quais as características de um referente, trazendo tudo isso. Então, tudo isso, se a gente for parar para pensar, tem um fator semântico muito grande, porque está relacionado ao significado. E, como a gente já falou, usam as configurações de mão que representam alguma propriedade física de uma determinada classe. Aí, quando a gente for detalhar os tipos, a gente vai entender melhor como é que essa configuração vai trazer essa característica física, como é que a gente vai usar o corpo para trazer essas informações. Até aqui, tá tranquilo? Tá dando para entender mais ou menos como é que funciona? Tá. E aí a gente traz o quadro de configurações de mão. Por quê? Quando a gente vai fazer um classificador, a gente tem que pensar que, para fazê-los, eu preciso usar uma das configurações de mão estabelecida e já registrada na língua. Eu não posso fazer nada da minha cabeça, né? Então, já que a gente já tem diversas possibilidades de configuração de mão, são essas possibilidades que a gente vai usar na construção de um classificador. Ok? Então, aqui é só para a gente lembrar que existem muitas configurações, como a gente falou. Esse texto aqui de 2009 traz essa categorização de 75 configurações de mão, mas a gente já tem outros registros que apontam uma quantidade maior. E aí nós vamos, para a gente poder entender, então, cada tipo de classificador, eu vou trabalhar cada um deles, cada classificação. Nós temos duas classificações, tá? Essa aqui é a primeira, que a gente tem classificadores que podem ser chamados de descritivos ou especificadores. Temos classificadores de plural, instrumentais e classificadores de corpo, certo? E aí nós vamos entender cada um deles para a gente poder entender como é que funciona o uso deles na língua de sinais. Antes de entrar nesse detalhamento, eu gostaria só de pedir... É a lista de chamada. Gostaria de avisar a vocês que a lista de chamada vai ser lançada agora no chat, tá? E que vocês têm 5 minutos para acessar. Então, ela acabou de ser disponibilizada, vai ficar aberta por 5 minutos, tá? E depois ela se fecha. E lembrando que você só precisa assinar uma vez, não precisa assinar nas 2 vezes que ela abrir. Combinado? Mas para o final da aula, em um horário aleatório, a gente disponibiliza novamente. Certo? Antes de entrar nesse detalhamento, eu vi que o José Ronaldo está com a mão levantada. Você quer tirar alguma dúvida, José Ronaldo? Faz assim, sim, não. Peraí, pode falar. José Ronaldo? Você está sem microfone? Não? Tá. Então, vamos continuar a nossa aula, que aí a gente vai... Depois eu vou abrir para tirar dúvida. Aqui só aparece câmera. Tá.
Então, pessoal, vamos lá. Primeiro tipo de classificador que a gente tem é chamado de classificador descritivo ou classificador especificador. O que é isso? Geralmente é um tipo de classificador que a gente vai usar quando a gente não tem um sinal específico na língua de sinais para um determinado objeto, para uma determinada coisa ou para uma situação, tá? O que esse classificador vai fazer? Ele vai descrever visualmente a forma, o tamanho, a textura de alguma coisa, o cheiro, o paladar, os sentimentos, o olhar, o som, que às vezes a gente tem determinadas coisas que tem som e a gente precisa descrever para o surdo entender por que tem essa relação. Som do material, do corpo da pessoa, dos animais. Então, assim, ele descreve, ele detalha, tá? E como que é isso? A gente tem, por exemplo, aqui algumas imagens. Se aí as pessoas viram para a gente falar assim, qual que é o sinal de vaso? Depende do vaso. Porque se eu vou, por exemplo, se eu estou numa loja, eu estou procurando um vaso específico de planta, diferente do português que a gente tem uma palavra vaso, que determina um vaso de flores, por exemplo, a gente tem vaso de flores. Mas e na língua de sinais? Depende, porque isso depende do formato dele, do que eu estou procurando e tudo mais. Então, em geral, a gente vai fazer o quê? A gente vai se atentar ao formato dele. Então, por exemplo, aqui a gente tem na primeira imagem um formato de um vaso. Tá? Como é que é o sinal desse vaso? Como é que eu faria o sinal desse vaso? A gente vê que, ó, eu preciso usar essa configuração de mão aqui, ó. Por quê? Porque o vaso ele é arredondado. Então, na hora que eu fizer o formato, eu tenho que imaginar que aqui vai ter o vaso, né? Então, ele começa menorzinho, ele abre um pouquinho e depois fecha. Quando ele fecha, ele começa a subir aqui o pescoço do vaso, né? E aí, ele tem 3 voltinhas. Então, o que eu vou fazer? A base dele aqui, aí aqui ele tem 3 voltinhas e abre. Então, geralmente, a gente vai trazer esse formato. E como é que a gente vai identificar outros tipos de vasos? Por exemplo, a gente tem vaso que é quadradinho, né? Então, a gente vai fazer um formato mais quadradinho. Ele é menor, é maior? Então, tudo isso a gente vai determinar usando essa configuração de mão que condiz com ele. Então, nós temos vasos que são redondos e que abrem assim, outros que começam maiores e fecham, ficam menores. Então, o sinal, o classificador vai depender do que eu quero determinar. Descritivo. Em que situação eu poderia considerar ele especificador? Digamos que nós estamos numa loja e nessa loja tem uma parede toda cheia de vasos. E eu quero um vaso específico, tá? Então, eu vou pegar e vou detalhar as características daquele vaso específico para que a pessoa vá lá, pegue diretamente ele e não fique trazendo vários, tá? Então, acho que nesse momento a gente vai conseguir identificar. Então, por exemplo, eu falo assim, não, eu quero um que é quadradinho e estreito. Então, eu posso falar, não, ele é fininho assim, ó, com a mão assim. Ele é fininho assim, sobe. Ele é pequenininho. É baixinho. Então, todas essas características a gente vai trazer aqui, usando a configuração de mão que condiz com o formato que eu quero trabalhar. Outro exemplo que a gente pode trazer é o de aquário. E a gente vê aqui, ó, por exemplo, na nossa imagem, você pode voltar para a gente, Loiane? Na nossa imagem, vocês conseguem ver 2 tipos de aquário. A gente tem um quadrado, né? Então, a gente vai trazer ele. Geralmente, ele é maior. Então, como ele é quadrado, a minha mão vai estar reta para indicar essa lateral quadrada, que ela é reta. Aí, eu trago a lateral e as partes da frente e de trás. Então, é um aquário, né? Ou a gente tem aquele que é menorzinho, que é redondinho. E aí, geralmente, a gente vai trazer esse formatinho redondinho, mostrando com as nossas mãos e com o nosso corpo esses formatos. Até aqui, gente, tranquilo? Dúvida? Jéssica, pode falar, que eu vi que você está com a mão levantada. Jéssica? Abaixou a mão, tá bom. Bom, ok? Tranquilo. Tem outros formatos que a gente vai pensar. Aqui eu trouxe o formato,
o quadrado, né, que a gente usaria essa mão reta, e eu trouxe o de vaso, que pode ser redondo. Mas nisso a gente pode usar qualquer tipo de formato, tá? Então a gente vai usar as configurações de mão, a gente vai pensar daquelas configurações de mão, qual seria a melhor forma de representar para depois pensar em como construir esse classificador. Tudo bem, Jéssica, não tem problema não. Então vamos continuar. O segundo tipo de classificadores que a gente tem são chamados de classificadores de plural. O que é um classificador de plural? É um tipo de classificador que a gente vai usar para demonstrar quantidade, pluralidade à situação. Em geral, esses tipos de classificadores usam um fenômeno que a gente chama de reduplicação, que é a repetição do sinal com a intenção de mudar de alguma forma o significado dele. E a pluralidade é uma dessas coisas que pode ser alterada, tá? Ou seja, a gente vai fazer o sinal de uma maneira repetitiva ou distribuir esse sinal no espaço, em alguns casos, para mostrar essa questão da pluralidade, dessa quantidade. E aí nós temos outros exemplos. Por exemplo, aqui nós temos o quê? Um engarrafamento. Como que a gente faria um engarrafamento? Então tem o carro, né? E aí eu não posso fazer carro, porque fica sem sentido. E aí a gente atribui um classificador para carro. Qual seria o formato de um carro? Essa aqui é a configuração que mais se adequa a carro, tá? Então o que a gente faz quando tem um engarrafamento? É um carro atrás do outro. Então a gente usa essa repetição para dizer que tem vários carros enfileirados, o que gera a noção de um engarrafamento, ok? Outro que a gente tem é esse aqui, das casas. Então, por exemplo, se eu tenho o sinal de casa, Joab, qual que é o sinal de casa? Casa. E se eu quero mostrar várias casas, por exemplo, uma do lado da outra? Então, essa forma aqui, essa repetição do sinal, ela traz a noção de pluralidade, certo? Já que o sinal de casa ele é único, e a partir do momento que a gente repete esse sinal deslocando no espaço, a gente dá uma noção de pluralidade, certo? E a gente tem também, a gente pode fazer isso com qualquer tipo de situação. Por exemplo, na terceira imagem a gente tem várias árvores, tá? Então é um caminho com árvores em volta, com árvores na lateral. E aí como é que a gente vai representar essas árvores? Olha lá. A gente traz as árvores como o Joab fez. Então, esse trazer as árvores no caminho, determinou o caminho e traz as árvores, você já tem essa noção de que não é uma árvore só, são várias árvores ao longo do caminho. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Deu para entender? Beth, quer estar com dúvida? Beth Tavares. Estou com dúvida. Em relação, bom dia. Em relação ao aquário, que o segundo exemplo eu entendi direitinho, da árvore, das casas e tudo. Mas em relação ao primeiro, ao aquário, por que um classificador? Porque não existe o sinal de aquário. O classificador é para dizer o quê? O classificador é para quando não existe um sinal determinado, por exemplo, aquário, não existe sinal para aquário, não? Não existe sinal para aquário. E aí, o classificador descritivo ou especificador, a gente geralmente vai usar nessas situações em que não há um sinal. Por que não há um sinal para aquário? Não há um sinal para vaso de flor? Porque é uma coisa que tem um formato muito variado. Ele é muito diverso e não dá para eu especificar um sinal só, já que tem uma variedade tão grande, não existe um padrão, digamos assim. E aí a gente não usa um sinal para ele, mas aí a gente usa um classificador para descrever o aquário naquela situação. Por isso que ele é chamado de descritivo. Não é que nem a casa, que a casa existe o sinal, a árvore existe o sinal, só que a gente quer especificar como um caminho cheio de árvore, né? Uma casa atrás da outra, engarrafamento. Esse é o de plural, é diferente. Por isso que eu estou falando os tipos de classificador. O primeiro tipo é o descritivo. Descritivo ou especificador, eu vou detalhar essa questão da forma, da espessura, da textura, vou descrever sabor, vou descrever cheiro, vou descrever barulho, vou descrever.
O de Ah, plural é diferente. Esse que se você vai mostrar um engarrafamento, várias casas, a gente está falando de plural, de quantidade. Ok? entendi. Tá bom, muito obrigada. Por nada. Cabral. Bom dia a Bom todos, né? dia. Professora, talvez a gente ainda vai ver, eu estou me antecipando, mas principalmente no meu serviço, eu preciso padronizar mais uma forma de tirar o singular do meio do plural, entende? Às vezes tem aquele tumulto, aquele problema todinho aqui num grupo, e eu preciso tirar um do meio, eu preciso sinalizar que aquele que está no meio ali que é o problemático. Ou no meio do engarrafamento todinho, o que está com problema, eu preciso sinalizar ele. Talvez a gente ainda vá ver ele. Se estiver me antecipando, só falar. Porque aí vai depender. Se a gente pode pensar no classificador de corpo, que a gente ainda vai falar, Não. ou no descritivo, no especificador que vai dentro dessas características. Mas devagar a gente vai conseguir entender como é que isso funciona. Tá bom? Obrigado. Nada. Núbia. Oi, bom dia, tá me ouvindo? Bom dia, tô sim. Bom, então, deixa eu ver só se eu entendi. A depender do contexto, esses sinais, esses descritivos, eu poderia, por exemplo, eu já observei que para coisas que não têm sinal, mas digamos que eu não sei o sinal de determinada coisa, eu posso utilizá-los também? Pode. No final, eu vou fazer um apanhado e dizer em que situações que a gente vai usar o classificador. E aí, mais uma das situações quando a gente não tem um sinal ou quando a gente ainda não conhece o sinal daquela coisa, a gente pode usar um classificador também. Mas no final eu vou fazer esse apanhado e a gente trabalha esses detalhes. Pode ser? Ok? Eu acho que a Núbia travou. Então tá bom, gente. Vamos continuar então aqui para a gente conseguir entender. Então, nós já falamos dos classificadores descritivos e falamos dos classificadores de plural. Agora, nós vamos entrar num terceiro tipo de classificador, que é chamado classificadores instrumentais. Instrumentais, desculpa, gente. Classificadores instrumentais são classificadores que mostram como uma determinada ação é feita e como a gente vai utilizar determinados instrumentos para aquela ação. Então, o que acontece? São situações em que a gente vai incorporar um instrumento ao sinal que a gente quer realizar, tá? Chamado de incorporação de instrumental. Vou pedir para todo mundo abrir as câmeras, pessoal, para a gente fazer o registro da nossa aula, esse primeiro registro. Então, todo mundo abrindo, que a gente vai continuar aqui conversando, tá? Quando a gente pensa nessa questão do classificador instrumental, a gente vai pensar principalmente em determinados verbos que a gente não consegue detalhar, a menos que a gente saiba o instrumento que está sendo utilizado. Por exemplo, se eu virar e falar assim, cortar. Aí a gente pensa, vou cortar o quê e com o quê? Por quê? Se eu falar assim, cortar cabelo, eu não posso usar o sinal de cortar com faca e o cabelo. Por quê? O cabelo a gente não corta com faca. Cabelo a gente corta com tesoura, em geral, né? E aí, se eu vou usar outro instrumento para cortar cabelo, eu quero falar assim, não, fulano ele faz um corte com navalha. Aí a gente vai demonstrar que existe uma navalha. Então, não é cortar, ele corta com a navalha. Então, tem toda uma organização desse instrumento de como a gente vai utilizar. Ou, vou cortar o pão. O pão, sim, a gente pode cortar com a faca, mas como é que a gente corta o pão? É um pão francês? A gente segura ele assim e passa a faca, assim, né? Então, cada coisa a gente corta de um jeito. Não, eu vou cortar uma melancia. Melancia eu não corto assim, eu não corto assim. A gente corta assim. Então, é a maneira, demonstrar durante o sinal a maneira como eu vou manusear um determinado instrumento. É chamado de classificadores instrumentais. E aí nós temos aqui também alguns exemplos. Se eu peço para alguém bater um ovo, por exemplo, como é que a gente vai bater um ovo? Geralmente a gente usa esse instrumento, né, que a gente chama de batedor de ovos ou fouet. É um instrumentinho que você vai botar o ovo na vasilhinha e você vai mexer
Então, quando eu for usar assim, bater os ovos ou um batedor de ovos, eu vou pedir para a pessoa o quê? Ovo. Então, aqui, ó, é o jeito que a gente segura e como a gente mexe ele dentro da vasilha. Tá? É a maneira que a gente manuseia esse instrumento. Então, o batedor de ovos. Um pincel. O pincel, ele pode ser... Vai depender, claro, do que eu estou usando esse pincel para quê. É um pincel grande, é um pincel pequeno, ele é fino, ele é largo, é grosso. Como que é esse pincel? Tudo isso vai interferir. Então, por exemplo, igual do desenho que a gente tem da imagem. É um pincel que a gente faz pintura de um quadro, com coisas delicadas. Como é que a pessoa segura esse pincel? Da mesma forma que ela segura um lápis. E aí, como que ficaria a mão? A mão como se eu estivesse segurando um lápis e desenhando numa tela esse pincel, o uso desse pincel. Aí falo, não, é um pincel grosso, de pintar parede. Como que é? A gente já não segura o pincel da mesma forma que um lápis. Então, a gente já segura como se estivesse segurando um rolo de pintura. Então, tudo isso interfere na questão do significado. Outro tipo de instrumento que a gente pode incorporar, o machado. Um lenhador cortando uma árvore com um machado. Se eu vou virar para ele assim, cortar a árvore com machado, eu vou segurar o machado e como se eu estivesse derrubando a árvore. Ok. Agora não, é com uma motosserra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse movimento para cortar a árvore? Não, porque é outro tipo de instrumento. E aí a gente traz um instrumento, como é que ele segura. Como a motosserra, por exemplo, é um instrumento que vibra muito. Então, a gente vai segurar, vai tremer, como se a motosserra estivesse tremendo e mostrar que a árvore a gente vai cortar. Então, tem toda uma organização para a gente pensar como é que aquele objeto é manuseado, como é que a gente segura, como é que ele funciona, ele vibra, não vibra, ele tem algum movimento específico, não tem. Tudo isso a gente vai pensar na construção de um classificador instrumental. Ok? Rúbia, você está com alguma dúvida? Pode abrir o microfone. Ainda não abriu. Habilita seu microfone. E agora, Aí, viu? agora sim. Bom dia. Bom dia. Quando você falou sobre o batedor, né, no caso do ovo, ele serve para esse classificador, ele serve também para bater o bolo, porque acredito que seja, ou no caso as mãos ela muda. Não, é a mesma coisa, é da forma que você vai fazer a ação utilizando aquele instrumento. Então, você vai, num classificador instrumental, você vai demonstrar como que você manuseia um determinado instrumento. Então, aquele batedor, ele não é um batedor só de ovos, ele também é um batedor de bolo, é um batedor de massa, um batedor de forma geral. Então, Entendi. vai depender, porque, por exemplo, o ovo a gente não bate num negócio desse tamanho, dependendo do que a gente for fazer, né? É menorzinho, então a gente vai segurar o menorzinho. Ah, não, é bater no bolo, igual você estava segurando, é uma bacia maior. Então, essa é a forma que a gente vai mostrar como usa um instrumento. Aí Beleza. a gente chama de classificador instrumental. Beleza, obrigada, pronto. Por nada. Então, vamos seguir, gente. O próximo tipo de classificador que a gente tem é chamado de classificador de corpo. E aí eu acho que esse Cabral vai querer entender como é que ele funciona, que acho que ele traz exatamente a situação que o Cabral trouxe de exemplo para a gente. O que é um classificador de corpo? São classificadores que vão descrever características corporais de pessoas e de animais. Então, não é só relacionado à pessoa em si, mas a animais também. Então, a gente vai trazer características específicas dessas pessoas ou desses bichos para poder diferenciar ele de outros em um determinado grupo, tá? Nesses casos, em geral, o que o sinalizante faz? Ele usa o seu próprio corpo como referência. Então, ele vai mostrar, ele vai realizar essa descrição no seu próprio corpo. Então, ele vai trazer, por exemplo, eu quero descrever como é que é uma pessoa. Vou trazer as imagens aqui. Eu vou usar o meu corpo para mostrar essas características dessa pessoa. Por exemplo, se eu tenho ali um elefante, eu quero descrever um elefante. Qual é a grande diferença do elefante? É o tamanho, né? Então, ele já vai trazer um tamanho grande.
E aí, para eu trazer essas diferenças do elefante, eu vou pensar o quê? Ele tem uma tromba. Então, ó, eu não vou descrever aqui na minha frente, eu vou tirar de mim. De onde que é a tromba? A tromba, a gente fala que é o nariz do elefante, né? Então, vai sair do meu nariz a tromba. Tem as orelhas, que são do lado da cabeça. Tem aqueles dois, ó, os dois chifres, né? Do elefante. Então, a gente traz essa descrição toda para o nosso corpo, tá? Como uma fonte de referência. Outro exemplo, cachorro. Cachorro, a gente tem uma diversidade muito grande, né? Várias raças com características muito específicas. E aí a gente vai trazer esses detalhes. Por exemplo, vou abusar do Joab. Joab, descreve para mim um bulldog. Bulldog é qual? Bulldog é o Sim. bulldogzinho. Ele tem a patinha curvadinha, né? Tipo aquele do Tom e Jerry. Bulldog. Então, a gente incorpora o jeito dele, orelha pequenininha, ele anda jogando assim, né? Então, a gente traz essas características. E um pincher. Olhão, late pra tudo, bravo, 99% ódio e 1% temedeira, né? Então, assim, a gente consegue demonstrar essas características específicas através dessa incorporação. Então, por exemplo, para eu descrever um bulldog, um pincher, eu vou incorporar ele. É como se eu fosse o cachorro e eu vou trazer as características aqui em mim. E não só de animais, mas de pessoas também. Por exemplo, a gente tem aqui na nossa imagem uma menina. E como que é a descrição dela? Ela tem o cabelo comprido, então eu vou trazer como é, um cabelo liso. Ela tá com óculos mais quadradinho. Então eu vou trazendo esses detalhes dela. Ela tá com as mãos assim, né, um em cima da outra. Agora, aqui a gente tem uma pessoa assim que considerada pelas pessoas como uma pessoa normal, né? Não gosto nem de usar esse termo, mas assim, uma pessoa que tem uma característica padrão, digamos assim. E aí a gente se depara com pessoas que têm características extremamente excêntricas, que são diferentes. Como é que eu vou descrever essas características? Então eu trouxe um exemplo bem interessante. Porque a gente tem, esse rapaz, ele até ganhou há um tempo atrás um prêmio, mas eu acho que ele já passaram dele, né? De tatuagem, essas coisas. Porque ele tem muitos piercings, muitas tatuagens, tudo no rosto. Como é que a gente vai fazer isso? Então, ó, pensando na característica dele, a gente vai trazer na gente. Então, a gente vai fazer o quê? Uma pessoa que tem desenho, a gente tem o sinal de desenho, e tatuagem é o desenho aonde tá, né? Então, no rosto, desenho no rosto. Muitos piercings, então tem alargador, que alargador é largo assim na orelha, né? Então tem um alargador. Por que eu tenho que colocar assim? Não posso colocar assim, porque se eu coloco assim, eu penso que é uma argola, né? E o alargador, ele geralmente fica lateral. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, tem alargador aqui na boca, tem brincos, piercing. A gente faz esse movimento de pinça. Então, tem nas orelhas, tem no nariz, na boca. Então, a gente vai fazer toda essa descrição dessa imagem. Assim como no bebezinho do lado. A gente não pode fazer só um bebê, mas eu quero trazer as características desse bebê. Né? Qual é a principal característica desse bebê? Os cabelos. Cabelo bem arrepiado e bem volumoso. Então, como que a gente vai fazer? É o bebê. Ele tem bochechas grandes, né? E o cabelo todo arrepiado. Então, a gente vai trazer essas características usando as nossas mãos e o nosso corpo para demonstrar isso. Ok? Tranquilo? Cabral, pode falar. É só para mostrar um exemplo que a gente teve, que muitas vezes a gente precisa levar uma água para uma pessoa específica, ou o pessoal do bombeiro tem que atender uma situação específica, aonde no meio de um trio elétrico. Então, nós não temos como usar rádio, nem zap, nem nada. E se baixar a cabeça um pouco, o elemento que está causando problema ou que está precisando do socorro, ele some. Então, a gente usa justamente isso, né? A língua de sinais em curtos espaços. Teve a situação que tem até em uma das nossas instruções, que depois de
abordar 2 elementos que estavam roubando o celular, eles mesmos perguntaram como é que vocês nos identificaram, conseguiram nos prender. Claro que eu não vou falar isso para você, não tem que estar explicando nada disso para você, mas eram 2 pessoas magrinhas que estavam roubando celulares e sumindo no meio da população. Então, a gente tem o pessoal olhando de longe e conseguiu passar a informação para quem estava trabalhando perto do trio elétrico. Pois é, e mesmo que ele precisasse fazer uma descrição oral, a gente fazia o quê? Pega essas características. É um fulano que é assim, assim. Por exemplo, eu falo que essa é uma maneira muito interessante de fazer. O retrato falado. Quando o policial vai fazer um retrato falado, ele quer o quê? Todas as características da pessoa, não é? Quando a gente vai fazer um classificador de corpo, a gente vai fazer isso. É como se eu estivesse me transformando num retrato falado de uma pessoa ou de um animal. Então, eu vou trazer todas essas características, mas em mim, ao invés de ser num desenho. Pois é, por isso a minha briga, né? A gente conseguiu sinalizar, olha, o caminhão, aí um do lado de cá, o outro junto, aí colocou a cor, né? A altura, igual a professora falou agora, né? Usando eu mesmo, né? Usando a minha altura, né? Utilizando meu próprio corpo, né? A minha altura para sinalizar. Realmente é por isso que eu me antecipei até na pergunta, porque eu fiquei curioso demais nisso. É um classificador de corpo. Sim, mas obrigado. Por nada. E é interessante, porque a gente precisa realmente saber quando usar. E é exatamente assim, às vezes eu tô num lugar muito movimentado, eu preciso encontrar uma pessoa específica ou acontecer alguma coisa, como é que eu vou descrever isso? E aí a gente traz essas características, porque se eu falar assim, uma pessoa, mas aí você tá num trio elétrico, aí você vai falar assim, como é que eu vou achar uma pessoa? Aí você traz todas as características, e na língua de sinais a gente faz esse detalhamento todo. E isso a gente usa, por exemplo, às vezes eu conheci uma pessoa, estava num lugar que tinha uma pessoa assim, X, e aí eu quero descrever, mas eu não sei o nome daquela pessoa, eu não sei como ela é, eu não sei o nome, não sei o sinal, não sei... Mas todo mundo ali viu, então eu trago as características daquela pessoa para falar assim, olha, eu estou procurando fulana que está assim, assim, assado, com uma roupa assim, uma roupa assado, que se comporta assim e tal, para que as pessoas identifiquem. Vai que algum amigo fala assim, não, ela está comigo, é fulano e tal. Então essa é uma forma de você trazer essas características, ok? Tranquilo, por enquanto? De uma maneira rápida, exatamente, Cabral. Então, o que acontece? Em que momentos a gente precisa usar esses classificadores? Como a gente viu, os classificadores, eles são uma estratégia, uma ferramenta que a gente usa e que fazem parte da estrutura da língua de sinais, tá? Ao contrário do que muita gente... Tem gente que acha que o classificador é só uma estratégiazinha ali quando a gente não sabe o sinal, mas não é só isso. O classificador, ele é uma ferramenta, ele é gramatical na língua de sinais. Então, quando a gente está aprendendo Libras, a gente precisa aprender o que é o classificador, como ele funciona, para a gente conseguir entender essas relações e entender o momento que a gente vai usar ou não. Em que momento, então, que a gente usa um classificador? Primeiro, a gente usa nas situações em que não tem um sinal. Por exemplo, tais coisas, como a gente deu o exemplo de vaso, de aquário, que não tem um sinal específico. A gente precisa usar um classificador para demonstrar, certo? Ou a gente vai utilizar em situações em que a gente não conhece o sinal. Aí a gente fala assim, mas espera aí. Lá no começo, nos primeiros módulos, a gente viu que se eu não conheço o sinal, eu posso usar o alfabeto manual, não é? A gente não aprendeu isso? Eu posso usar a palavra do português usando o alfabeto. Aí a gente fala assim, ok, não é só a questão de ser demorado, não, ele é rápido. A questão é que pode ser que o surdo não conheça aquela palavra do português. E o que a gente faz quando isso acontecer? Entendeu? Aí a gente usa um classificador. Então, se a gente trouxe a palavra do português e o surdo não conhece aquela palavra, o que eu vou fazer? Vou usar um classificador para trazer uma descrição imagética. Trouxe essa descrição, aí o surdo vai entender, não, sei o que é. Aí me dá o sinal. Ou então fala, realmente não tem sinal, mas o classificador você vai fazer a pessoa entender o que é. Entendeu? Então, ela não deixa de ser parte da estrutura da língua de sinais. Ok? Tranquilo até aqui? Claro? Então, vamos seguir. Como eu falei para vocês, a gente tem essa primeira classificação que traz em 4, né? Descritivos ou especificadores, de plural, de corpo e o instrumental.
4 tipos. Mas a gente tem outros tipos de classificação, que essa classificação que vai estar lá dentro. Uma classificação muito comum e que a gente leva muito em consideração é essa daqui, que é feita por Faria Nascimento, que é uma autora na área das línguas de sinais. A gente tem os classificadores que são nominais e classificadores verbais, ou seja, o que são classificadores nominais? Que vão se referir a substantivos, a características relacionadas a um nome, tá? Não a uma ação verbal. Então, eles podem ser, no caso dos nominais, eles podem ser descritivos ou especificadores. Ou seja, enquanto naquela outra classificação eles colocam descritivo ou classificadores como sinônimos, aqui a gente percebe que, se a gente for parar para pensar, eles não são sinônimos, tá? Eles podem se dividir em descritivos, que vão trazer uma descrição geral de um determinado elemento, ou especificadores, que seria naquele grupo de diversos, da mesma categoria, eu vou especificar um. Aí a gente traz alguns exemplos. Por exemplo, nos classificadores nominais descritivos, eles vão descrever uma determinada entidade, ou então parte dessa entidade. Pode ser de coisas ou de objetos inanimados ou animados, de superfícies, de paisagens, sentimentos, lugares. Por exemplo, o caso do vaso. A gente tem uma parede de vaso no mercado. Eu quero um vaso específico que está naquela parede. O que eu vou fazer? Eu vou descrever qual é que eu quero um vaso. Um vaso de planta, tá? Eu quero um vaso de planta, eu vou descrever uma paisagem que eu estou vendo. Então, é o quê? Eu vou fazer uma descrição, de eu chegar e fazer assim, ó. Eu estou descrevendo o quê? Na frente da casa, eu tenho um espaço vazio, lá no fundo eu tenho montanhas, que o sol bate ali nelas, tem árvores, tem flores espalhadas pelo campo todo. Então, esse é um tipo de classificador descritivo, porque eu estou descrevendo como é aquele objeto. No caso do vaso, eu vou pensar nele como descritivo quando eu estiver com um objeto único e eu vou descrever aquele formato dele, tá? Eu não estou pensando, eu falei errado quando a gente falou na parede de vaso. No descritivo, não. No descritivo, eu vou falar de um vaso de planta que eu estou vendo, que eu estou visualizando. O classificador que ela chama de especificador, ou seja, classificadores nominais especificadores, já tem uma diferença. Ele não deixa de ser nominal. Ele não deixa de descrever um determinado objeto ou uma determinada coisa. Mas a função dele é localizar um referente determinado, específico, entre vários. Tá? Ou então, mostrar como esses referentes estão organizados, como eles se distribuem, como eles espalham no ar, por exemplo. Então, a gente pensa o seguinte, por exemplo, eu quero descrever um vaso específico na parede de vasos de flores. Eu tenho vários vasos de flores, mas tem um único que tem um lacinho preso nele. Todos os vasos são iguais, mas um tem um lacinho preso, eu quero aquele do lacinho. Então, eu vou fazer, tem todos os vasos, aí eu vou fazer laço em cima. Aonde? Está em cima, está embaixo. Então, a gente vai localizar ali e vai fazer essa descrição que vai especificar qual dos vasos que eu quero, tá? Ou, eu tenho uma rua de casas. Tem ali casas, várias casas. Eu quero a casa número 6. Ah, esse número está exposto na frente da casa. Então, eu vou fazer a casa 6. Tá? Aqui eu vou trazer a casa, o sinal. A partir do momento que eu trago aqui, eu estou mostrando que na frente da casa está anexado o número 6 ali, que está colado na parede dela o número 6. Então, a gente vai... Essa é uma forma de fazer um classificador especificador. Ou o nome do livro, né? Eu tenho vários livros, um do lado do outro. Ah, eu quero saber o nome, tal nome. Então, na lombada do livro vai ter aquele nome X. Aí eu vou fazer o nome e vou usar a datilologia. Essa é uma forma de demonstrar também um livro, um especificador, tá? Outra questão é a seguinte, como ele falou, o modo como os referentes
se dispõem, como eles se comportam num determinado ambiente. Então, por exemplo, eu vou pensar numa fumaça de cigarro espalhando. Já sabe que ela não vai sair daqui, né? Vai sair de onde? Da boca da pessoa, porque a fumaça de cigarro sai da boca. Então, a pessoa estava fumando. Aí vem a fumaça, por exemplo, ela está saindo do cigarro, aí a gente vai fazer. Como que é a fumaça do cigarro? Ela vai subindo, né? Agora, de um incêndio ela é mais densa, é diferente. Então, esse descrever como a fumaça funciona é um tipo de classificador especificador. Classificador nominal especificador. Os livros empilhados, eu posso dizer que na mesa, os livros estão ali, ó, todos empilhadinhos. Ou então posso dizer que eles estão empilhados de forma decorativa, né? E aí eu vou virando um de cada um. Guardanapo. A gente vai na mesa, assim, às vezes tem os guardanapos dobradinhos, ou então os guardanapos estão uma pilha em espiral, assim. Isso aqui que eu estou fazendo é um classificador especificador. Por quê? Eu estou especificando a maneira como aquilo está organizado. Tranquilo? Krisnai, quer falar? Tá fechado ainda seu microfone. Agora sim. Bom dia. Bom dia. Você falou sobre o classificador de vaso no início e agora você repetiu. É só uma dúvida. Quando eu for fazer o classificador de vaso, eu posso começar de baixo ou de cima ou sempre tem que ser da parte de baixo? O classificador, ele te dá uma liberdade para você fazer da maneira que você achar mais adequado. Tá? Não existe uma regra de dizer, não, eu tenho que começar por baixo, eu tenho que começar por cima. Depende da estratégia que você quer utilizar. Tá? Por que eu mostrei o classificador de vaso no início e agora de novo? Porque a gente está se lidando com duas classificações diferentes. Aquela é uma classificação, esse é um outro tipo de classificação. Então, é interessante a gente trazer, mas foi só a título de ilustração. Mas a forma, se eu vou começar de cima ou de baixo, isso depende do que você acha mais relevante. E esse agora, o exemplo que você deu, né? Eu posso descrever, por exemplo, uma xícara com chá quente, saindo o vaporzinho de dentro, serviria também, né? Sim. Sim, essa Certo. fumacinha saindo da xícara é um classificador descritivo, especificador, obrigada. na verdade. Obrigada. Por nada. Tranquilo, então, né? Então, vamos continuar. Outro tipo de classificador que a gente tem, segundo essa outra classificação, são os classificadores verbais. Ou seja, são classificadores que vão utilizar, vão descrever ou detalhar ações verbais, tá? E aí nós temos os classificadores verbais, eles são verbos manuais. Então, outro nome que a gente encontra é verbo manual. Por quê? Eles vão acontecer para demonstrar alguma ação que aconteceu ou para detalhar como essa ação aconteceu, tá? E geralmente ele pode estar associado ou combinado a um sinal, ou ele pode acontecer sozinho, ou ele pode se combinar com outros classificadores nominais, tá? Então, como que vai funcionar, por exemplo, um classificador verbal? Se eu vou falar assim sobre um acidente de carro, falo assim, nossa, o carro bateu. Meu carro bateu. Aí eu vou pensar assim, eu vou fazer assim, só isso, meu carro bateu. Se eu for parar para pensar nesse formato aqui, a gente está pensando em um carro bateu de frente com o outro. Essa é a relação que eu vejo. Aí se eu quero falar o seguinte, não, fulano bateu o carro no poste. Olha como é que o Joab está fazendo. Então, eu não posso usar esse aqui, porque eu não bati em outro carro. Bateu num poste. Então, o poste está aqui, de luz. Em geral, o que a gente vai fazer? Ah, como é que o carro estava vindo? Como é que bateu? Bateu de frente? Bateu de lado? Rodou? Então, essa descrição de como aconteceu é uma descrição, um classificador verbal, porque ele está mostrando a ação como foi. Entendeu? Então, eu posso dizer, por exemplo, eu gosto de trazer situações reais porque eu acho que é mais fácil da gente ilustrar. Eu não sou tão criativa para criar imagens assim. Então, assim, eu conto muito assim. Uma vez eu estava lá indo buscar minha cachorra no pet shop. E aí eu estava numa pista de mão dupla. Olha só, eu quero que vocês prestem atenção na sinalização junto para vocês entenderem como aconteceu. Olha só. Eu estava numa pista de mão dupla,
O pet shop ficava desse lado esquerdo. Eu estava aqui, liguei a seta, olha só tudo, liguei a seta para dizer que eu ia virar para a esquerda. Eu estava esperando o movimento daqui diminuir e um carro que estava saindo aqui para poder sair, para eu entrar no lugar, na vaga. Quando eu fui entrar, quando liberou que eu fui entrar, veio uma outra pessoa para me ultrapassar e me pegou de lado. Então, olha só, eu estava aqui, na hora que eu virei, a pessoa veio, pegou, me empurrou e eu bati na lixeira. Nessa descrição toda aqui, vocês entendem como é que funcionou, como é que foi o acidente, né? Então, nessa descrição, você entende como funcionou. Se eu fosse só descrever, só falar, eu falando e vocês imaginando, eu estava numa pista, fui virar para a esquerda, a mulher foi me ultrapassar, pegou a lateral do meu carro. Eu explicando para você assim, você entende como que funcionou. Mas para uma pessoa surda, eu preciso trazer essa imagem de como que funcionou. Como foi a dinâmica? Aí eu transformo isso num verbo manual. Ou seja, eu estou demonstrando toda a ação através de uma descrição usando classificadores. Ok? Uma outra categoria que a gente tem, não de verbais, né? Ela chama de classificadores homônimos. O que ela considera classificadores homônimos? São classificadores que têm a mesma forma, são realizados do mesmo jeito, mas o significado atribuído é diferente, claro, a depender do contexto, né? Então, por exemplo, se eu estou falando, Joab vai fazer para mim só os sinais, os classificadores que ele poderia fazer, de uma modelo desfilando, uma pessoa andando em cima da ponte. Se eu não considerar o sinal de ponte antes, porque, por exemplo, ele colocou o contexto, ponte, mas se eu estou falando sem contexto, uma mulher desfilando, pessoa andando em cima da ponte, é o mesmo sinal, é o mesmo classificador, né? Então, eles são considerados homônimos, ou seja, o contexto vai determinar, porque senão eu vou virar e falar assim, não, olha, eu não posso fazer a pessoa andando na ponte desse jeito, porque isso significa uma mulher andando na ponte. Cara, não significa necessariamente uma mulher, porque esse classificador aqui de ser humano pode ser para homem, para mulher, para criança, para independe de sexo, de orientação, de gênero, de o que for. É ser humano. Entendeu? Então, a gente vai ter que pensar o seguinte, um determinado classificador que eu vou usar para uma situação X pode ser usado por uma situação Y. Tudo vai depender do contexto. Ok? E na língua de sinais, como a gente tem visto nesse tempo todo, sempre o contexto tem um papel fundamental para a gente entender essa organização. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida em relação ao que foi falado? Não? Então, eu vou passar um vídeo para vocês e eu queria que vocês prestassem muita atenção em como é feita essa sinalização. Porque como a gente falou na semana passada, quando a gente traz contextos de poesia, literários, a gente acaba usando muito mais os classificadores do que os sinais em si. Porque a licença poética permite isso, né? Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo que eu vou passar, para que vocês tentem compreender os classificadores que ele está usando e como ele está usando esses classificadores para transmitir a mensagem, ok? Pode soltar, Loiane. Não sei nem se ele tem áudio. Latinha firme. Pino pronto. Bicho chique sem desconto. Vocês querem arte? Não tá pronto. E nem nunca vai estar. Quem viveu a leite-pera? Difícil de acessar. Porque eu sou king desde novo. Negra realeza aqui. A mistura que eu tenho é Porto Rico e Haiti. Fatalidade. Pum, pá, pum, pá. O carro me pegou de cheio. Desce o sangue, eu paro longe. É só isso que eu vejo. Eu abro os olhos e tem um livro. Foi a minha mãe quem trouxe. Traqueia, crânio e fígado. Aprendi tudo isso hoje.
A rua é tela, grito nosso. Era tudo que eu queria. Antes eu era o rei da rua. Hoje, eu sou o rei da galeria. Linhas que se cruzam no ar, formas que se distorcem, prontas para me tocar. Elas entram em mim, então eu sou o rei. Foi no encontro de olhos que eu me encontrei. Meu peito aberto, cada pedaço de mim exposto, meu crânio irado, sofrendo, eu me rasgo e me exponho até o osso. Cidade na visão, no espaço multidão, minha cabeça toda obra expelindo essa pressão. No olfato podridão, me penetra até o pulmão, segura essa pesada, se for mais não aguento não. Na boca o beijo delas, o sabor da colisão, peito explode feito bala, a reação da audição. Do balanço da quebrada vem o toque, a sensação, esse ritmo me leva do pincel ao coração. Me alimento da revolta e me coroo desde então. Minha coroa resplandece, assim assino com minhas próprias mãos. Conseguiram prestar atenção um pouquinho? Mas vou passar ele de novo para vocês, porque eu sei que da primeira vez a gente sempre vai prestar atenção no conteúdo e não foca tanto na questão dos classificadores. Eu quero que vocês percebam os classificadores. Antes de passar de novo, eu quero dar um aviso. Pessoal, a lista de chamada já passou a primeira vez, tá? Já ficou aberta durante 5 minutos. E depois ela vai ser passada novamente. Só para deixar claro que ela já foi a primeira vez e que a segunda não tem um horário certo. Ok? Então, vamos... Agora, gente, já que vocês já viram o conteúdo, já sabem do que se trata, vamos prestar atenção nos classificadores que eles estão usando. Certo? Aí vem a mulher e fala... Latinha firme. Pino pronto. Picho chique sem desconto. Vocês querem arte? Não tá pronto. E nem nunca vai estar. Quem viveu a leite pera? Difícil de acessar. Porque eu sou king desde novo. Negra realeza aqui. A mistura que eu tenho é Porto Rico e Haiti. Fatalidade. Pum, pá, pum, pá. O carro me pegou de cheio. Desce o sangue, eu paro longe. É só isso que eu vejo. Eu abro os olhos e tem um livro. Foi a minha mãe quem trouxe. Traqueia, crânio e fígado. Aprendi tudo isso hoje. A rua é tela, grito nosso. Era tudo que eu queria. Antes eu era o rei da rua. Hoje, eu sou o rei da galeria. Linhas que se cruzam no ar, formas que se distorcem, prontas para me tocar. Elas entram em mim, então eu sou o rei. Foi no encontro de olhos que eu me encontrei. Meu peito aberto, cada pedaço de mim exposto, meu crânio irado, sofrendo, eu me rasgo e me exponho até o osso.
Cidade na visão, no espaço multidão, minha cabeça toda obra expelindo essa pressão. No olfato podridão, me penetra até o pulmão, segura essa pesada, se for mais não aguento não. Na boca o beijo delas, o sabor da colisão, peito explode feito bala, reação da audição. Do balanço da quebrada vem o toque, a sensação, esse ritmo me leva do pincel ao coração. Me alimento da revolta e me coroo desde então. Minha coroa resplandece, assim assino com minhas próprias mãos. Viram a diferença? É diferente a gente ver a segunda vez, né? Pessoal, vou falar mais uma vez, só para reforçar. A lista de chamada já passou uma vez, tá? Ela já passou uma vez. Ela é disponibilizada no chat. Fica disponível por 5 minutos. É o tempo que vocês têm para acessar e assinar, tá? Essa lista, ela vai ser disponibilizada de novo. Daqui a pouco, até o final da aula, ela vai ser disponibilizada novamente. Ela não tem um horário fixo, tá? Em horários aleatórios. E aí vocês têm que prestar atenção. Por quê? Porque na hora que a lista é colocada no chat, eu aviso aqui. Aí você tem que acessar o chat para poder ter acesso à lista. Se você está inscrito no curso e tem acesso ao link para acessar o Zoom, você consegue abrir o chat, tá? Você abre o chat... E clica no link que vai aparecer no chat e entra para fazer a assinatura da lista, certo? Essa é a única forma de registro da frequência. Qualquer dúvida, entre em contato com os administradores dos grupos, ok? Então, a segunda vez ainda não passou. Bom, entendemos ali qual é o conceito, como é e como funcionam os classificadores, e a gente viu esse vídeo que traz classificador puro. Se a gente prestar atenção, a gente consegue perceber todos os tipos de classificadores nesse vídeo de slam, né? E agora eu quero que vocês tragam essa visão para mim. Que tipo de classificadores vocês viram, como que ele apareceu? Eu quero que vocês comentem. Quem quiser comentar, eu gostaria que levantasse a mão, usasse a ferramenta de levantar a mão. Ninguém quer comentar o vídeo, gente? Pelo amor de Deus. Rosinelli. Bom dia. Bom dia. Eu vi o classificador de osso. Eu não conhecia, é esse mesmo? Ele, na verdade, não era para osso, né? Ele falou sobre a pele rasgando. Então, quando ele faz assim, é que ele sente a pele rasgando. Então, seria como que a pele estaria sendo rasgada. Aí, no final, ele cruza em frente ao rosto. Sim. No final, ele cruza assim, em frente ao rosto, da onde vem os ossos, é isso? E aí vem aquele sinalzinho de morte, né? Que a gente vê de perigo. Isso. Né? Que é a caveirinha. Isso. Então. O que mais? Travou a Rosinelli. Obrigada, Rosinelli. Julinéia. Bom dia. Bom dia. O último que passou, eu não entendi o que ele falou, porque em nenhum dos momentos do que estava falando não dava sinal de nada, era só o que ele fazia, sabe? Vinha aquela movimentação tipo mímica. Essa parte eu não entendi nada. Você estava ouvindo o áudio junto? Estava. Estava os dois, eu estava com a câmera aberta e o áudio. Tá. É porque assim, ele é muito... O movimento que ele fazia, era o movimento que ele fazia, entendeu? Que era rápido demais, sabe? E ali não dava para perceber nada assim. Eu não entendi nada do sinal, dos outros eu entendi. Não, mas é normal isso, é porque ele estava trazendo um momento que necessitava dessa velocidade para trazer intensidade, para trazer tudo mais. O slam, que é esse tipo de poesia, né, do corpo que eles falam, o slam, ele necessita muito assim, por isso que eu falo, presta atenção nos sinais que estão sendo feitos para ver se a gente consegue pegar algum. Mas eu já sei que não é fácil pegar todos, e que a tradução ali em português ajuda a gente muito, porque é muito rápido. E às vezes até quem é muito fluente pena para entender, dependendo da velocidade.
Então, assim, não se preocupe, tá? Essa questão, porque tem momentos que realmente... por isso que você falou, às vezes parece que ele estava fazendo uma mímica. Por isso que eu falo, o classificador tem muita gente que confunde com mímica, por ele ser muito icônico, por ele ter essa representação visual muito marcada, né? Então, ele traz essa iconicidade maior, a gente confunde um pouco mais com uma mímica, entendeu? É normal. Tá certo, obrigada. Por nada, Gelinéia. Giovana. Abre de novo. Não está conseguindo? Pode ter. Agora foi? Agora foi. Então, eu percebi aquela parte que eles fizeram assim, e aí, tipo, o carro vindo aí, pá, aí caindo, sabe? Só que eu não sei qual é o tipo de classificador que eles usaram. Ali eles usaram um descritivo, que aí vai depender da classificação que a gente vai usar, se é nominal ou se é verbal, né? Ali eles usaram, se a gente for pensar em nominal e verbal, eles usaram os dois, porque eles trouxeram tanto o carro quanto o ser humano, então aqui é nominal. E a partir do momento que ele faz isso e o cara voa, é verbal. Entendi. Né? Uhum. Então, a gente tem, na classificação nominal e verbal, a gente usa os dois. E isso é interessante nos classificadores também. Apesar da gente diferenciar de uma maneira didática, da gente trazer essa classificação de uma maneira didática, eles podem interagir ali. Eu posso ter, ao mesmo tempo, um classificador de corpo com um classificador descritivo e um classificar isso, se eu for trazer para a classificação nominal e verbal funcionando juntos. O classificador nos dá essa liberdade. Então, aqui ele tem o nominal e o verbal, e se a gente for pensar no descritivo, ou no expressivo, a gente tem o descritivo, tem o instrumental, porque tem o carro batendo, então é a forma como o acidente ocorreu ali, né? Que ele foi atropelado com o carro, então esse aqui é um instrumental. A gente não tem o de corpo, porque a gente não detalhou aqui o corpo dele nesse momento. Mas a gente tem, então, o instrumental e o de plural, que também não tem. O resto, então, a gente tem um descritivo e um instrumental. Entendeu? Tudo depende da classificação que a gente vai usar. Certinho? Obrigada. Luciana Aparecida. Eu vi no primeiro vídeo da rua, que ele pega e faz isso. No segundo, das linhas que se encontram. Eles fazem isso, depois eles fazem isso, as linhas se encontrando. E o olhar. Quando eles se encontram o olhar, eles colocam dois dedos. E no último, eu fiquei na dúvida da questão que ele falava na questão do beijo, que ele pega e faz isso, duas pessoas se beijando. É isso mesmo? Aqui, ó. Isso. Eu pensava que ele fez isso. Não, é assim. Aqui, ó. Tá. Assim. Esse é o sinal de beijo mesmo. Beijo é o beijo, como quem diz assim, selinho. Selinho é assim. Selinho é assim. Um beijo na bochecha, a gente põe na nossa bochecha, um selinho é assim. Esse aqui é um beijo apaixonado. Então tá. Esse é um sinal mesmo, não é um classificador. Porque eu pensava que ele tinha feito assim, ó. Não, é com as duas mãos fechadas, assim, ó. Tá. Ok? Obrigada, Luciana. De nada. Irmanina. Tá me ouvindo? Sim. Tudo bem? Bom dia. Tudo, bom dia. Aí no primeiro vídeo, né, ele fez um sinal de quadro, de rua, de pessoa, o carro batendo, o livro, né, fez vários sinais que para mim são manuais, né? E esses classificadores. E no segundo fez de latinha, né? Abrindo a latinha. Então, observei esses. Agora, no último, que você disse que é o sinal, que foi o beijo, né? Com aquele esfregado, né? Isso, exatamente. Isso aí eu percebi alguns, mas eu fui na hora de escrever, como é muito rápido, não deu para escrever todos, mas eu peguei esses, né? O da latinha, o do quadro, né? Quando ele mostra o quadro, o do livro, quando ele abre o livro, né? A rua, caminhando
as pessoas e o carro, né? Quando os dois se encontram e que bate, né? Uhum. Isso aí. Muito bom. Obrigada, irmã Nina. Obrigado eu. Tchau, tchau. Tchau. Maria do Socorro. Pronto? Está ouvindo? Pronto, estou ouvindo. Bom dia, professora Fabiana, Bom e a dia. todos. Só tirar uma dúvida com relação... Eu entendi os sinais, consigo perceber mais como você explicou cada diferença, né, dos classificadores e quando é um sinal verbal, né, e quando é no corpo. Consegui. Eu só queria tirar uma dúvida, não sei se tem a ver com o assunto, mas com relação a esse tipo de trabalho que eles fazem, quando é em dupla ou em mais de uma pessoa, quando que uma pessoa pode considerar que foi uma mímica, ou não, que é uma coreografia? Porque muitas vezes eu tentei fazer já esse tipo de trabalho em grupo, como se fosse uma poesia da igreja, e as pessoas disseram assim, em Libras não se pode fazer esse tipo de trabalho porque fica uma coreografia. Só que aí eu percebo, como você falou, eles interagem entre si, sendo que um pode fazer o verbal e o outro tipo de sinal, de classificador, juntos formando a poesia, né? Não seria necessariamente uma coreografia. Não, até porque é o que a gente fala. Quando a gente fala numa coreografia, a gente está falando numa montagem de um espetáculo de dança. Coreografia é uma dança. O slam do corpo, a poesia em língua de sinais não é uma dança. A gente consegue juntar como a gente tem o ritmo na língua oral. Então, quando a gente vai falar no português, que a gente tem atores interagindo, que eles usam ali a prosódia, a entonação vocal para fazer aquela complementação um do outro, na língua de sinais, no slam do corpo, por exemplo, a gente vai usar os sinais, a gente vai usar os classificadores, e isso não é uma coreografia. Pelo contrário, não é nada decorado assim como uma dança. Não é uma dança. É uma manifestação artística que traz poesia, que traz poema, que traz interação, que traz tudo isso. Sim, eu entendi, mas exatamente para o trabalho dele, né, como o slam, que você falou, mas diferentemente para nós, da igreja, de trazer Mesma um hino coisa. em que o ouvinte vai estar ouvindo, né, a poesia da música, porém, como nós temos os surdos da igreja, a gente faria a poesia em Libras para que ele viesse a entender, até porque ele não está escutando o ritmo da música. Sim, Sim, é normal, pode ser usado na igreja da mesma forma. entendi. Não fica contado como uma coreografia. Não, só se fosse a dança. Você vai só dançar é coreografia. Agora, se você vai trazer a expressão, a tradução daquela música para a língua de sinais, é outra coisa. Sim. Interagindo também com outras pessoas junto. Sim, sem problema. Só isso mesmo, professora. Obrigada. Por nada. Eu não sei o nome, mas está escrito iPhone. Pessoa que está com o nome de iPhone, está com a mãozinha levantada. Não? Isabel Almeida. Ah, conseguiu, peraí, conseguiu. Pode falar. Tá me ouvindo? Sim. Então, eu tive uma impressão que eu não entendi muito bem, né? Como o pessoal comentou, às vezes passa muito rápido algumas coisas, né? Por exemplo, na hora que ela estava fazendo no segundo, né? Tum, 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 tum com a boca, como o som de uma música, de um instrumento, eu fiquei observando os dois, tentando entender ali, que parece que ele faz um gesto e ela faz o gesto, mas são os mesmos tipos de gesto, mas feitos diferente. Ele com mais assim, intensidade. É porque cada um tem uma forma de sinalizar e quando a gente fala no slam, cada um também tem um papel ali na sinalização, né? Então é muito relativo eu virar para você e falar o que motivou, por que um faz de um jeito e um faz de outro, porque vai muito do contexto como um todo e da produção como um todo. Mas o meu objetivo era que vocês percebessem os classificadores e percebessem como esses classificadores estão sendo realizados. Então, por exemplo, quando ela fez o tum-tum-tum com a boca,
não deixa de ser uma forma de representar o som, de ser um classificador para som, porque aí ela mostra ali que existe um som, que existe uma interação e que tem um ritmo aquele som. E Entendeu? isso o que eu não entendi, acho que eu não expressei direito, peraí. O que eu não entendi bem, assim, se são os mesmos sinais ou se realmente é o que você acabou de passar para mim. É que cada um representa da sua forma. A gente tem que abrir o vídeo de novo para ver se eles estão fazendo o mesmo sinal ou se é uma forma de cada um sinalizar. Por Assim, exemplo, chegar e falar assim, falar, eu não sei ele decorado do início ao final para saber cada momento, por né? Porque exemplo, são na vários vídeos. hora que ela faz o sinal de rasgar o braço, que ele faz também, ele faz com mais intensidade, né? Ela faz com mais leveza. Então, o que acontece ali, assim, no meu entender, né? E eu percebi os olhares dela, sempre ela fazia e estava sempre olhando para ele no fazer dele. O rei da galeria. No segundo vídeo, não é esse, é o segundo vídeo. Uhum. Então, aí eu fiquei sem entender, será que os gestos são diferentes? Ou não, são diferentes, não, são outros tipos de significado? Existem momentos em que eles estão sinalizando a mesma coisa, mas existem momentos que cada um está sinalizando uma coisa diferente. Uhum. Entendeu? Então, tem uma parte que ele demonstra assim, olha lá, ela sempre está olhando para ele. Então, tem uma parte que ele demonstra assim, com mais expressão, né? É a forma de cada um sinalizar mesmo. Isso, com mais garra, com mais expressão, com mais, aí assim, ó, mais coisa. E ela assim, mais lentamente, mas parecendo os mesmos gestos. É a né? característica de cada um mesmo, a característica pessoal de cada sinalizante. Então, isso quer dizer que, mesmo que a pessoa não demonstra tanta, igual ele, que é expressivo, bem nítido, não quer dizer que uma pessoa que se expressou um pouco menos, ele não está fazendo o correto. A gente, não, isso nesse momento aqui a gente nem está falando sobre a questão do que é correto ou do que não é. Até porque quando a gente fala em slam, em poesia, vem outras questões, outros fatores que não estão relacionados ao só o uso da expressão com uma maneira mais intensa ou menos intensa, e que se a pessoa, na sua sinalização, usa menos expressão do que a outra, tem gente que é mais expressiva, tem gente que é menos expressiva, a gente tem que separar isso tudo. Porque quando a gente fala o seguinte, tem gente que ali naquele momento, por exemplo, ele era mais enérgico, ela é mais contida, mas isso vai depender do que eles criaram ali do momento deles de sinalização, porque, por exemplo, essa menina que está junto com ele, ela tem um canal no Instagram que ela posta músicas, e ela tem uma expressividade, sim, extremamente ligada à música que ela está interpretando. Tem música que ela é mais leve, tem música que é mais incisiva, então ela traz isso tudo na expressão. Então, quando a gente está falando do slam, eu não posso dizer que ela sinaliza de uma maneira mais branda, que as expressões que ela usa são mais brandas, e que ela é assim fora dali, porque o slam tem uma determinada função, tem um determinado papel e tem um ensaio, tem toda uma questão de que, naquele momento, pode ser que ele tenha, os dois, enquanto criaram, falaram, não, eu vou fazer uma mais enérgica, você vai fazer uma mais branda. Não dá para a gente pegar e determinar. Eu acho que, quando a gente fala em relação às expressões, que é um fator muito importante na língua de sinais, como a gente viu na semana passada, a gente tem que entender o papel dela. Se a gente está falando de expressões, a gente está falando de um parâmetro gramatical que pode ser do sinal afetivo ou que pode ser da sentença para determinar o tipo de sentença. O fato de uma pessoa usar mais expressões do que a outra pode demonstrar que alguém é mais expressivo do que outro? Pode, até porque a gente tem diferentes formas de pessoas usarem a língua oral. Tem gente que tem uma fala mais animada, mais enérgica, o outro tem uma fala mais tranquila, mais calma, tem gente que fala rápido, tem gente que fala devagar. Isso tudo também tem a ver com a sinalização, com a expressão, e pode ser analisado ali a prosódia da mesma maneira. Tá? Então, a gente não tem que se relacionar essa questão do expressão e a sinalização, ou expressão e o classificador, porque tudo depende do contexto e da intenção. Ok? Tá. É justamente isso aí que você explicou agora, que estava confundindo um pouco a minha mente. Porque, às vezes, tem pessoas que são mais expressivas, outras são mais tranquilas, né? Então,
Mas se os sinais são iguais, não quer dizer que aquela pessoa não sabe fazer o sinal, porque às vezes, Exatamente. né, foi o que Exatamente. a outra, que a senhora que falou aí, que não gravei o nome dela, falou que na igreja, não podem fazer isso, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa que não estudou a língua, às vezes entende mais ou menos, né? Aí acha que o outro está fazendo errado, né? Uhum. Sendo que no momento ele não está errado, mas ele não é tão, vamos supor, igual você falou, tão expressivo, né? Em demonstrar aquele ato, porque ela é uma pessoa mais calma, na natureza dela, a personalidade dela é mais calma, é mais tranquila, Tudo e isso o outro que percebe. já se expressou com mais vontade, mais garra, não quer dizer que ele é o melhor do que ela, quer dizer que ele tem uma disposição maior que ela, mas não que os sinais estejam errados. Não é isso? Exatamente. Tá, era só essa minha dúvida mesmo. Obrigada. Tá ok. Obrigada. Isabel Almeida. Olá. Olá. Assim, né? Eu, assim, esse assunto de hoje, esse tema, está muito interessante mesmo. E poder, assim, assistir, né, que os classificadores eles podem ser feitos em duplas, né, como nós vimos nos vídeos, é mais ainda interessante. Eu estava com algumas dúvidas, mas meus colegas já pontuaram e você esclareceu. Então, fiquei assim imensamente feliz, porque a gente faz aqui um trabalho também voltado na sociedade, na área da Libras, e a gente nunca é dono do saber total, né? Então, a gente sempre tem dúvidas, e este curso está contribuindo muito, muito mesmo. Eu acredito que com todos que estão participando, ele está contribuindo muito para o nosso conhecimento, e também aqueles que têm trabalho na igreja, na escola, na sociedade, trabalho social na área da Libras, está nos ajudando muito. Muitas dúvidas estão sendo esclarecidas, né? Então, Que fiquei muito bom. feliz de ver assim, as pessoas fazendo junto, observar os classificadores, que varia de carro, né? Pode ser assim, pode ser assim. Então, a língua brasileira de sinais, ela é rica, né? E ela é muito completa. Tudo que já foi falado. Então, uns têm mais expressividade, outros têm menos. Todavia, tudo fica bem entendido, né? Para aquele que realmente não vai para julgar, e sim para aprender. Então, é tudo muito legal. Assim, eu estou gostando muito. Esse conteúdo classificadores, eu tenho um pouco, eu estava com um pouquinho de dúvida, mas hoje eu estou conseguindo esclarecer as minhas dúvidas. Então, só mesmo para agradecer, porque as minhas dúvidas meus colegas já pontuaram e foram Eu que já agradeço. esclarecidas, tá? Obrigada, Isabel. Parabéns para toda a equipe de vocês. Obrigada, obrigada. Márcia Cristina. Oi, professora. Tá Olá. ouvindo? Sim, estou ouvindo. Eu fiquei na dúvida, se no primeiro, porque ele falou que era rei, né? Aí ele fez esse sinal assim. Aí seria o rei da mídia? Não, ele estava falando, no primeiro vídeo eles falam sobre a arte, né? Então eles trazem o grafite, as latinhas de spray, e aí você está falando que eles começam com um trabalho nas paredes e depois jogam para uma tela, né? E depois vão para a galeria de arte. Então, quando ele traz esse aqui, que não é, na verdade não é assim, ele traz aqui. São as exposições daquela arte em galerias. No caso das tintas que eles fizeram na parede, né? Isso, Ela. isso. Aí no último vídeo ele fez assim, né? E tipo jogando. E seria Aí o a quê? gente tem que ver de novo. Vamos ver aqui se a gente consegue ver o que ele quis dizer.
Nesse vídeo ele traz muita questão da questão da normalização, né, das pessoas dessa pressão que as pessoas sentem, dele liberar essa pressão que ele não quer para ele, entendeu? Então é como se fosse trazer Peraí. essas informações, trazendo para ele, e ele Isso, e aí ele assim, se blinda porque não é aquilo que ele quer. fora, né? Isso. Ah, entendi. Essa Ok? dúvida eu fiquei. Obrigada, professora. Nada. Lista de presença liberada. Tá, pessoal, a lista de presença foi liberada agora, pela segunda vez, tá? Vocês têm 5 minutos, quem não acessou ainda, então quem ainda não assinou a lista de chamada, pode acessar para assinar que ela vai ficar disponível por 5 minutos. Essa já é a segunda e última vez que a lista vai ser aberta hoje, ok? Então, fiquem atentos. Vinícius Melo. Oi, tá me ouvindo? Bom dia, estou ouvindo sim. Bom dia, tudo bem? Tudo. Professora, eu fiquei com uma dúvida, apesar que a senhora falar para a gente olhar os classificadores, eu fiquei com uma dúvida no sinal que ele fez no último vídeo, que ele fez, acho que assim, né? Eu fiquei na dúvida qual seria esse sinal em Y. Eu imaginei, Fui acho que ele fez esse traído. sinal, né? Fui Fui traído? traído. Ah, sim. Traído em Eu achei qualquer que era assim, sentido. né? Não, É assim ou assim? depende. Depende. Ah, depende. Tá? Quando a gente faz isso aqui, é chifre mesmo. Ah. Foi esposa, o namorado, namorada, qualquer traição. Agora, no sentido de, por exemplo, se tem um grupo de amigos e eu fui traído pelos meus amigos, não é chifre. Não Entendi. é esse tipo de traição. Então, esse aqui é essa traição que a gente faz. Uhum. Professor, só mais uma dúvida. Os 2 primeiros vídeos, eu percebi que a gente consegue fazer uma transposição para o português de forma mais fácil, eu acho, né? Em relação ao terceiro vídeo. Eu não sei quem fez essa tradução para o português, mas eu acho que seria muito pessoal, né? Esse terceiro vídeo ele é muito expressivo, os sinais são, tipo, muito intensos mesmo. E eu não sei se a mesma pessoa que traduziu, se passasse para outra pessoa traduzir para o português, se seria o mesmo texto, ou um texto sequer parecido. Nunca é o mesmo texto, porque a tradução ela traz uma questão muito particular. Então, por exemplo, o fato de eu estar falando de um jeito e outra pessoa falando de outro, não significa que um esteja errado e o outro esteja certo, mas são versões diferentes de um mesmo texto. Então, quando a gente fala em tradução, aí vem a questão dos estudos da tradução. A gente está falando em versões diferentes de um mesmo texto. Por exemplo, a gente tem aqui a experiência do Joab interpretando a gente durante a grande parte do curso. E a gente vê que o Joab está sinalizando de uma determinada forma. Se estivéssemos eu e o Joab, um do lado do outro, ouvindo uma pessoa falar, cada um sinalizaria de um jeito, tá? Porque aí vem o que a gente chama de escolhas tradutórias. E não significa que o meu está certo, o dele errado, ou o dele certo e o meu errado. São versões, são possibilidades e estratégias que cada um vai entender. Quando a gente fala de poesia, acho que isso fica mais claro ainda, né? Sim, e do caso do Islã, é igual num documentário que eu estava vendo na semana passada. No caso, eu acho que eu passei aqui para você, do Islã não, foi à noite. No caso do Islã, ele tem muito uma questão de quando você vai trabalhar com essa questão da tradução, de afinidade e de conhecimento da pessoa que está sinalizando também. E essa pessoa, ela acompanha essa tradução de alguma forma, não é só a pessoa está sinalizando e você está falando, existe um preparo, existe um contato. A pessoa vai sentar e vai fazer uma prévia para entender se realmente é aquilo que ele está querendo dizer ou não. Então, assim, o surdo, ele tem contato com essa tradução para realmente mostrar se é aquilo que ele está querendo dizer ou não, se a pessoa não entendeu ainda direito. Tem que ter essa afinidade no caso do Islã. O Islã, como ele é muito rápido, como ele é muito dinâmico, ele precisa essa afinidade muito grande entre quem está sinalizando e quem está traduzindo. É bem específico. Beleza. Obrigado, viu? Por nada. Irani. Você tem que abrir seu microfone. Bom dia, tá me ouvindo? Agora sim. Uma dúvida. Teve um momento que ele abre o livro, né? E aí ele está falando do conteúdo do livro. Ele põe que
pega aqui. É um classificador descritivo ou corporal? Eu acho que é um misto dos dois. Os dois? Dos dois, porque de qualquer forma ele tira do conhecimento dele do corpo para colocar no livro, né? Então, é como se ele tivesse as informações dele para colocar no livro. Acho que acaba se tornando uma mistura. Ah, entendi. Obrigada. Por nada. Então, essa questão dos classificadores, ela é bem complexa mesmo. E como eu falei, o classificador ele vai se misturar. Ele não é assim, ah, não, se eu estou fazendo um descritivo, tudo que eu vou fazer vai ser descritivo. Então, não, a gente nesses tipos de vídeos é interessante a gente prestar atenção de que a gente vê um pouco de cada coisa. A gente vê que os classificadores podem ali se mesclar, podem interagir, eu posso ter um classificador de corpo junto com um classificador descritivo, posso ter um classificador instrumental junto com um classificador de corpo, tudo isso ali interage tranquilamente. Tem uma pessoa com a mão levantada, está escrito Família Rocha. Bom dia. Bom Eu não dia. vou poder abrir a câmera infelizmente. Bom dia a Sem todos. problema. Assim, então isso quer dizer que, no caso assim, né, os classificadores, eles são, como a senhora já havia dito anteriormente, no caso, marcadores de concordância. Eles são, então, assim, muito importantes exercem um papel importantíssimo na Libras, para poder, nesse caso, ajudar a construir toda a estrutura que está sendo passada, né? Independente de ser o verbal, corporal, porque engloba todos esses tipos de classificadores que foi citado, que envolve a gramática, o gesto, tudo, enfim, né? Para realmente construir essa estrutura do que está sendo passado para que a gente possa entender o que realmente está sendo construído. Exatamente. É isso? Exatamente. Obrigada, isso. Pro. O pessoal está dizendo aqui, então os classificadores podem ser representados na música, no poema, na sinalização do dia a dia, em qualquer situação a gente usa classificador. Na música, na poesia, a gente acaba vendo de uma maneira mais forte, mais evidente, porque exatamente pela questão da necessidade de você transformar essa informação numa informação visual, para você não ficar muito preso à questão da palavra, né, em si, do português, para fazer uma tradução, por exemplo. Mas na música, na poesia, a gente tem a licença poética que nos permite usar muito além, tá? Mas não é só nesses espaços que o classificador ele é usado, no nosso dia a dia ele é usado com muita frequência, tá? Então, geralmente a gente tem situações, por exemplo, a gente participa, como eu já falei aqui, num grupo de intérprete, que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas qual que é o sinal de tal coisa? E aí a gente faz ali uma chuva de ideias, às vezes as coisas ainda não têm sinais, e a gente fala, não, faz um classificador. Então, vai acontecer com vocês isso também, por exemplo, de determinadas coisas vocês perguntarem até aqui no curso e eu falar assim, não, nem tal coisa você faz um classificador. Ou seja, você já tem uma liberdade maior para fazer da maneira que você achar mais adequada, porém você tem que respeitar essas regras. Você sabe que aquilo não tem um sinal, mas que aquela mensagem precisa chegar na pessoa surda. E aí a gente vai fazer o uso dessa ferramenta para trazer esse conhecimento para essa pessoa. Ok? Na música, por exemplo, no samba, ou qualquer uma, tem aquela frase, né? Não deixe o samba morrer. Por exemplo, sabe a informação. uma boa. Então, como é que eu vou passar isso, né? O uso de classificador. O Joab falou aqui uma coisa muito legal, que é realmente, por exemplo, na tradução de música, a gente pensa muito nisso, nessa questão do uso dos classificadores. E ele falou o trecho de uma música que é clássica, né? E que, de fato, você não pode fazer isso ao pé da letra, que é aquele, não deixa o samba morrer. Como é que... Não é morrer, né? Então, nesses casos, a gente vai usar um classificador para trazer esse conhecimento, esse conteúdo, para a pessoa conseguir entender o que isso quer dizer, né? Eu não posso usar... Imagina eu fazendo, não deixa o samba morrer. Não, cara, não é bem assim, não faz sentido isso, né? Então, a gente tem que trazer realmente esse conteúdo, e aí o uso do classificador nesses casos é essencial. Lígia? Pode abrir seu microfone. Ok?
Agora sim. Olá, bom dia a todos. Professora, se não fosse o classificador, hein, como não estaria a nossa vida? Eu percebo também que os classificadores ele é tão útil quando o aluno surdo, ele não domina a Libras. Então, o nosso escape, assim, é usar o classificador, né? Passo a passo, aí ele vai entendendo mais ou menos o que eu quero falar, né? Que eu quero me comunicar com ele. Por que eu digo isso? Porque ontem eu conheci um surdo e a moça que estava ao lado dele disse, olha, ele não sabe de nada da Libras. Aí eu disse assim, como assim? Não sabe? Eu disse, mas você sabe o primeiro caseiro, se comunicar dentro de casa? Ela disse, é só o que ele usa. Então eu fui paulatinamente para poder me comunicar com ele. Quando ele percebeu, eu percebi que ele me entendeu, pronto, a alegria foi assim, momentânea, meu Deus, foi visível. Então eu disse, então eu já sei como eu devo me comunicar, usando aqui e ali os classificadores, né? Vou usando, ensinando a Libras, mas já colocando um pouco dos classificadores, para ele poder, até mesmo para me comunicar. Ele já é um rapaz, acho que 20 e poucos anos, mas não foi alfabetizado. E aí eu percebo qual a importância do classificador. E qual a importância, né, do classificador. Como você mesmo falou, e eu concordo, muito complexo. Eu me preocupava, me cobrava demais, achando que eu estava errando em algumas coisas. Eu particularmente vou sair dessa aula assim, mais tranquila, porque querendo ou não, professora, a gente se cobra. Quando a gente vê um outro sinalizando de uma outra forma. Eu tenho uma colega que trabalha comigo, e a gente muito que conversa assim, que tal nós usarmos esse, que tal esse daqui? Não, pode ser esse e esse aqui para a mesma coisa. Ótimo, então a gente tem uma ligação. Mas quando é outro intérprete, às vezes que a gente nem tem contato, não tem aquela, né, familiaridade ali, é complicado, a gente acaba se cobrando, fica nervoso. É verdade, não é uma mas língua fique nossa, tranquila. né? Então, obrigada, professora. Por nada, Cabral. Só lembrando o que o Joabs fez agora, em Brasília a gente tem um centro cultural, o CONIC, lá nós temos a APADA, lá tem cursos também, e uma vez a professora ia passar o vídeo e eu perguntei para ela se ela queria que a luz, ela olhou para mim, chegou bem perto e pediu para eu fazer de novo. Eu mostrei. Eu fiquei até com medo nesse dia dela tirar um chinelo e me bater da forma que ela me corrigiu lá. Ela pediu para eu repetir umas 4 vezes, né? Eu sinalizava para a luz e sinalizava que se ela queria que eu, no meu entendimento, ela que cortasse, que apagasse a luz, né? Aí depois de muito ela me chamar a atenção, ela falou que era só isso aqui, né? Tava aceso, era só isso, era só eu ter sinalizado, né? Eu podia até perguntar para ela e ter feito, né? Só isso, né? É só que eu tô Não, lembrando e agora são coisas falo. que a gente pensa no nosso dia a dia, né? Porque, por exemplo, eu tenho esse costume de falar assim, eu tô fazendo alguma coisa e tal, aí eu viro pro meu marido e falo assim, ixi, amor, ó, o celular morreu. Ele não morreu. Ele acabou a bateria, ou quebrou e não funciona mais, morreu. E a gente usa isso muito. Português é uma língua muito metafórica. Isso, exatamente, português, né? O português Agora, é uma língua muito cuidado metafórica. em Libras, é outra que a gente usa demais classificador nas igrejas, né, na hora de interpretar alguma coisa. Por isso que é indicado que a gente chegue bem antes, pegue a lista do que vai se falar, porque tem hora que a gente sinaliza uma coisa que não tem nada a ver, um cuidado tremendo. Não, e o conhecimento do conteúdo também. Ninguém interpreta, ninguém traduz. Se você não tem conhecimento prévio do conteúdo que vai ser tratado, do que vai ser falado e de como aquilo funciona, você não consegue ter uma tradução eficaz. Por exemplo, a gente chega todo dia, Joab chega aqui um pouquinho antes, aí a gente sempre fala assim, ele fala assim, e hoje vai falar o quê? Porque a gente tem que saber do que vai se falar. Né? A gente tem que ter noção do que vai se falar, porque se eu chego num lugar para interpretar e eu não sei do que se trata, essa interpretação ela vai sofrer com isso, porque eu não sei do que se trata, como aconteceu. A gente precisa de um preparo na tradução e interpretação, nada é de sopetão. Tá? Então, quando a gente fala nesse processo tradutório, o preparo, o estudo prévio é fundamental.
A gente precisa ter para poder ter um Até em resultado melhor. questão de reuniões de autoridade, quem vai participar, né? Se tem sinal já essa autoridade, toda a vida é a questão do preparo mesmo, do chegar antes, né? Do procurar o estudar antes. E olha só, o Joab é uma pessoa de conhecimento, né? A gente vê, né, que ele tem muito estudo na área e ainda faz isso até hoje. Vai ser feito a vida toda, né? Como um profissional, né? Exatamente. Eu ia falar isso, a gente nunca para. A Sim. gente nunca para. É o que eu falo, eu estou aqui na posição hoje de professora, mas eu também não sei tudo. Eu preciso estudar, eu preciso me preparar. Para eu preparar uma aula aqui para vocês, não é só eu chegar e botar no slide ali um monte de coisa. Eu preciso de preparo, eu preciso de estudo, eu preciso saber o que está sendo falado. As coisas mudam, a Os língua sinais muda. evoluem. A gente saber que os sinais mudam e a gente tem que acompanhar essas mudanças. Então, quem entra nessa área, pensar que vai parar de estudar nunca. A gente está sempre fazendo atualização, tem eventos, tem congressos para a gente poder se atualizar não só em relação aos sinais, mas em relação a técnicas de tradução, em relação ao conhecimento teórico, a tudo isso. Eu Ok? aprendi como é que desliga a luz agora. Aprendi. Aprendeu, né? Não vai falar que a luz vai morrer mais, não. Muito boa. Obrigada, Cabral. Não foi, não. Ana Paula. Consegue abrir seu microfone? Aí. Agora sim. É porque eles demoraram para liberar. Bom Antes de dia. você falar, peraí, antes de você falar, eu queria pedir para todo mundo abrir as câmeras para a gente fazer o registro. Pode falar. Eu fiquei refletindo, né, estudando sobre os classificadores durante essa aula e algumas outras aulas que a gente teve também antes, e imaginei assim, a importância da gente ter um bom vocabulário, porque eu já tive a oportunidade de conversar com alguns surdos, e hoje eu entendo, porque na época eu não entendia, mas agora, aprendendo sobre classificadores, eu entendo que muita coisa que ele falava eu não entendia, porque eu não sabia se era um sinal ou se era um classificador, eu não sabia que era um classificador. Então, eu ficava pensando, que sinal é esse que eu não conheço, né? Porque eu estava fazendo curso e eu estava, assim, aprendendo bastante palavras novas, né? E eu falava, gente, eu não estou entendendo que sinal é esse que ele está fazendo, mas não era um classificador. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter um bom vocabulário, porque senão eu não vou saber diferenciar o que é um classificador e o que é um sinal, né? E eu vou ficar perguntando para o surdo, que sinal é esse? Que sinal é esse? E não é sinal, na verdade. Então, acho que isso é muito importante. Né? E eu tinha uma Eu vou outra pergunta. além, só complementar. A gente tem que saber um bom vocabulário e tem que conhecer muito bem, não é só a língua de sinais, não. Porque a gente tem um defeito muito grande. Sim. O brasileiro tem o defeito de não saber o português. Sim. E a gente precisa estudar o português também. De fato. Então, uma outra coisa que eu acho muito interessante é essa questão da língua sempre mudar, né? Eu percebo que eu fiz alguns cursos alguns anos atrás e hoje eu estava vendo alguns sinais, falei, gente, mas como mudou, né? E aí a minha pergunta é assim, você já me respondeu, né? Mas eu acho muito interessante que era um questionamento meu, pode ser de outros colegas também. Como que um professor, um intérprete, uma pessoa que trabalha com a língua de sinais, ela consegue pegar tão rápido essa mudança, né? Porque eu acho que ela começa nas massas, né? Começa com o próprio surdo. Ele vai modificando a língua. E como que chega até vocês? Então, eu acho que você respondeu. Não sei se tem outra fonte, mas você falou que é por meio de encontros, né? Congresso e tudo. E eu achei muito interessante, porque muda o tempo todo. Muda, com uma velocidade muito maior até do que a frequência dos eventos. Então, assim, hoje a tecnologia ajuda a gente muito nisso, porque é o que a gente fala, por exemplo, antigamente, qualquer mudança, até na língua portuguesa, ela demorava muito a chegar nas outras pessoas. E hoje a gente já tem uma mudança muito mais rápida, muito mais célere. Afinal de contas, hoje a gente tem o quê? A tecnologia toda a nosso favor. Então, hoje a gente já sabe, assim, por exemplo, eu vi uma vez o pessoal falando, assim, eu assisto muita série, né? Eu já comentei aqui com vocês. E é engraçado como uma fofoca, uma fake news voa, assim, em segundos, né? Atinge o mundo em menos de 10 minutos. Porque
a tecnologia hoje permite que qualquer informação chegue no mundo numa velocidade muito grande. E isso beneficiou muito as línguas de sinais. Porque através dessa tecnologia, que querendo ou não, a gente está ligado o tempo todo, a gente não tem como se desvincular, a gente não tem como falar assim, não tenho como ver isso, não tenho como ver aquilo, porque é onde a mudança acontece. Eu falo isso muito, por exemplo, às vezes tem hora que eu falo assim, não, estou sem paciência para Facebook hoje, estou sem paciência para Instagram hoje. Porque tem hora que realmente eu não tenho paciência, eu olho e falo assim, não, gente, pelo amor de Deus, eu vou perder meu tempo, não. Mas tem hora que a gente fala assim, não tem como, tem que ser rápido. A gente tem que acompanhar, porque é ali que a mudança está sendo demonstrada de uma maneira muito mais rápida. E aí chega no YouTube, aí tem gente que fala assim, não, cansei do WhatsApp, silencia todos os grupos, silencia todo mundo. Mas é ali no WhatsApp que a gente recebe a informação de uma maneira muito rápida. E é tão rápido que às vezes assim, você está usando um sinal X, está usando um classificador Y. E aí, se alguém pergunta lá no grupo de intérprete qual que é o sinal para tal coisa, já mudou e você está assim, caraca, ou já criaram um sinal que antes não tinha e a coisa é muito rápida. Então, a tecnologia ajudou muito a gente nessa questão do conhecimento na difusão, né, na divulgação desses sinais novos. Mais até do que os eventos, os congressos e tudo mais. Tecnologia hoje é a principal ferramenta para a gente ter acesso a essas atualizações. Cabral? Rápido. É só a questão da evolução de um sinal, igual a gente tem que estar acompanhando a vida toda mesmo. Nós temos em Brasília uma cidade que nós chamamos de Águas Claras. Então, até então, quem não conhecia realmente fazia o quê? Fazia águas claras. Só que quem conhece é uma cidade que não tem casa, não tem nada. Tem nada de água clara. Ou é prédios, né? Então, quando a gente sinaliza hoje, olha uma diferença, né, Joab? É só isso, né, Joab? O sinal de águas claras é só isso, porque compara justamente a questão da quantidade de prédios e shopping, né? E deve ter aqueles cachorrinhos bonitos, né? A cidade é só isso. Então, não, e vou além, viu, vou além, hein, Cabral? Porque, assim, todo mundo que é de fora faz águas claras. Mas quando a cidade foi criada, o sinal não era esse, era Águas Claras. Olha só. Uma mudança para Águas Claras foi há 3, 4 anos atrás, foi há pouquíssimo tempo, e Águas Claras já existe há mais de 20. Então eu falo, porque, por exemplo, eu até hoje, sem querer, eu faço esse aqui, Águas Claras. E não é errado, não deixa de estar certo. É igual o Sudoeste. Sudoeste hoje é Sudoeste. Sudoeste. Quando ele foi criado era aqui, ó, o Sudoeste. Era o Oeste, né? Era Sudoeste. Então, porque era do lado do Cruzeiro, e o Cruzeiro era aqui. Então, assim, é muito rápida a mudança. Agora, o fato de mudar não significa que o antigo está errado. É uma variação diacrônica, é uma variação histórica. É como acontece. Eu falo isso muito do português, quando eu vou falar sobre isso. Porque a gente fala assim, antigamente era vossa mercê, né? Aí depois virou vós-me-cê, você. Hoje em dia, o povo já fala cê, né? Tem gente que vai escrever e escreve 6, né? Para vocês. Escreve o 6. Daqui um dia o povo vai olhar e vai falar assim, só assim. Aponta com a cabeça, porque a palavra vai sumir. Sol nascente e pôr do sol. Duas cidades que realmente tomara que não mude nunca, porque se mudar vai vir por um nome muito, muito ruim, muito pesado, viu? Tomara que fique nisso mesmo. Não sei, né? A gente tem que acompanhar. A gente vai acompanhando essa mudança. Vão criando sinais, a gente vai divulgando, vai passando. E colocar aqui, que mudaram o sinal de Páscoa. Que antigamente era Páscoa, e tem Páscoa. Não é uma mudança, é uma variação. É uma variação evolução, que é natural. Continuar estudando, não tem como parar. Não tem como parar, gente, nunca. Se você fica 2 anos sem estudar Libras, meu filho, o trem muda assim, ó.
Aí você volta e você fala, eita lasqueira, esqueci tudo ou então perdi tudo. É uma mudança natural. A língua, qualquer língua passa por essa evolução e por essa mudança. E não tem o que fazer, gente, não tem como... E assim, tem muita gente que fala assim, não, tá errado, tá certo, não, esse sinal que você fez tá errado, é antigo. É antigo. Mas tá bom, beleza. Se eu vou... A minha avó até hoje vira e fala que fulano é um pão. Hoje ninguém usa isso, gente. Minha avó vê um bonito e fala assim, não, mas é um pão. Tá, a gente sabe que ela tá querendo dizer que a pessoa é bonita, né? Esbelta. Gente, eu acho tão bonito. Minha avó fala assim, nossa, tá tão esbelta. Mas é uma linguagem antiga. É uma linguagem antiga. E significa que ela tá errada? Não, gente, ela tem 90 anos. Ela não vai falar é uma gata. Não vai falar é filé. Não vai falar é um crush. Nunca na vida. Então, assim, a gente tem que entender e respeitar isso. E na comunidade surda, a gente vê essa mudança também. Às vezes, se você vai sentar para conversar com um surdo mais velho, assim, mais idoso, ele tem uma sinalização completamente diferente. Aí eu vou chegar e vou falar assim, nossa, que sinalização de velho. Não, gente. É uma variação que a gente tem comum na língua. E tem idoso que não aceita mudar o sinal, porque ele aprendeu daquele jeito e vai ser daquele jeito. É errado? Não é errado. É por isso que a gente tem esse estudo da variação linguística tão aprofundado e tão avançado. A gente tem que respeitar essas mudanças, não tem o que fazer. Tá? Obrigada, Cabral. Pessoal, vou deixar vocês um pouquinho na mão. Hoje a gente já está adiantando aqui o horário do curso, não dá para abrir para muita gente, mas a gente vai abrir depois, a gente vai continuar essa conversa sobre os classificadores. Hoje foi só uma introdução. Preparem-se que amanhã a gente vai ter atividade relacionada ao uso dos classificadores, tá? De fato, é fundamental a gente entender como eles funcionam, para a gente conseguir reproduzir, para a gente conseguir usar esses classificadores da maneira correta na nossa sinalização, porque isso tudo colabora para que a mensagem fique mais clara. E essa é a nossa preocupação enquanto sinalizante. A gente tem sempre que se preocupar com passar a mensagem de uma maneira eficaz. E outra, cada vez que a gente aprofunda o nosso conhecimento, a gente entende que a língua de sinais não é apenas uma mera forma de comunicação rudimentar, é uma língua completa, tá? Então, só para lembrar, então, que amanhã a gente vai se encontrar aqui novamente às 9 horas, tá? Amanhã nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os classificadores. Essa semana ela é uma semana que tem muitos conteúdos assim teóricos, mas que são extremamente importantes para a gente entender, para que essa sinalização fique cada vez mais clara, ok? Lembrando que essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Muito obrigada, um bom dia e até amanhã.